Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 22 de agosto de 2024, né, lançado recentemente, e o título é Instabilidade. Então vamos lá. Ultimamente, sempre me vem à tona uma frase de um texto do Vital Froese, onde ele dizia que o barco iria balançar. E parece que está realmente balançando, e não é pouco. Vivemos tempos de imensa instabilidade. Há momentos em que o balanço é suave e agradável, como vai e vem de uma rede ao embalo da brisa em um final de tarde. Em outros, mais parece um veleiro em meio à tempestade. Me vejo atualmente oscilando momentaneamente entre situações, sensações e sentimentos opostos. Em alguns dias, a sonolência é quase incontrolável, enquanto em outros o estado é de alerta total, acarretando uma dificuldade para desacelerar e pegar no sono. Há dias de muito entusiasmo e disposição e outros de desânimo e preguiça. Dias em que fico feliz com a produtividade e outros que não rendem nada, restando o compromisso de maior empenho no dia seguinte. Há também períodos de muita fome intercalados com outros de apetite nenhum, dias de deliciosa calmaria e sono tranquilo e momentos de pura ansiedade. A sensibilidade está à flor da pele, as energias são quase palpáveis. Até o clima entrou no movimento, trazendo dias de frio intenso alternados com um calor incomum. Chegamos a experimentar as 4 estações em um único dia. Haja saúde! E seguimos nós buscando o equilíbrio e aprendendo a surfar essas gigantescas ondas, usufruindo das ondas perfeitas e superando os inevitáveis caldos. Algumas vezes a impressão é de que estamos vivendo sobre uma imensa gangorra, subindo e descendo. E nesse incrível parque chamado Planeta Terra, poderíamos seguir o exemplo das crianças e aproveitar a brincadeira. Desfrutar de cada movimento, tanto das subidas quanto das descidas. Driblar o medo e o frio na barriga e apenas deixar fluir com alegria e confiança. E deixe que o barco balance. Não há o que temer. Afinal, quem está no leme tem tudo sob controle. E o destino final fará tudo valer a pena. Então, vamos comentar um pouquinho, né, sobre esse texto curtinho. Mas realmente, assim, esses últimos tempos, assim, tem muita coisa acontecendo. Já falei disso, né, em outros textos, porque realmente tem sido uma constante, assim, a gente nem acaba de prestar atenção numa coisa e já está surgindo outra, assim, tem muita informação chegando, muitas revelações chegando, muita coisa acontecendo. Tem horas que são coisas para quem vem acompanhando, é, e sabe das coisas que estão acontecendo por trás de muito que a gente, de tudo que a gente está assistindo, né? Tem coisas, ainda tem muita coisa para ser revelada, mas são coisas que a gente, apesar de serem situações assim desgastante, às vezes revoltantes, são coisas que precisavam vir à tona, porque são coisas que acontecem há décadas e há séculos e a gente simplesmente não sabia, porque a gente vivia sendo manipulado e as coisas continuavam acontecendo, né, por debaixo dos panos, vamos dizer assim. E agora as coisas, as situações, as manipulações, né, todas as armações estão vindo à tona, estão se mostrando e de uma forma impressionante e muito rápido, né? E tá tudo acelerado, né? O tempo está mais acelerado. Às vezes você começa a fazer uma coisa, quando você vê, já parece que passou 5 minutos, você olha, já passou quase uma hora.
né? Quando a gente se distrai também com alguma coisa, redes sociais, né, que eu falo, é uma distração assim, você entra para ver uma coisa e parece a caverna do dragão, né? Você não sai mais, você fica lá perdido lá. Então é uma coisa que a gente tem que estar sempre tomando conta, vigiando, né? Mas eu vejo tudo isso de uma forma positiva. Só que tem dias que algumas que são desgastantes. É um movimento que é desgastante. E não só pela questão de serem coisas que parecem, né? Parecem muito ruins, mas que na verdade é o que eu sempre falo, é a faxina. Então, assim, a sujeira precisa ser exposta para a gente poder limpar. Então, a gente está nesse processo de faxina, de mudança, né? Estamos em meio a uma transição. E é natural que as coisas fiquem um pouco bagunçadas. E que essas sujeiras, essas sombras, né, comecem a ser iluminadas. Tudo o que é verdade começa a vir à tona, vir à luz, né? Mas assim, é desgastante, é um movimento desgastante. São batalhas que a gente tem lutado, né, dia a dia. Então, cada dia a gente está, como dizem, né, matando um leão por dia, né? Todo dia é uma batalha. Mas eu vejo isso de uma forma positiva. Só que, obviamente, isso às vezes mexe um pouco, tanto fisicamente, energeticamente, emocionalmente. E a gente tem que, né, ir driblando e conseguindo se manter aí em equilíbrio em meio a todo esse turbilhão de coisas que vem acontecendo. Quem tem mais sensibilidade acaba sentindo um pouco. Eu tenho um pouco essa sensibilidade com energias. Então, quando tem acontecimentos que têm energias assim um pouco mais densas, é, eu sinto. Então, eu tenho que prestar atenção, me trabalhar para não entrar, não me deixar desequilibrar pela energia. Porque o que, que acontece? Às vezes a gente não tem aqueles dias que você se sente assim meio desanimada, parece que você está triste com alguma coisa, mas você não sabe o que é. Então, muitas vezes a gente está entrando numa energia mais densa, né? Eu senti isso há um tempo atrás aqui, quando teve aquele acidente aqui muito próximo da minha cidade e tal, e parece que eu sentia que o ar estava pesado, sabe? Tá? Porque assim, foi uma coisa que trouxe uma comoção. Então, aquela energia de tristeza, de revolta, ela permeia o ar. Então, quando você tem muita sensibilidade, você consegue, chega a ser quase palpável aquilo, fica denso mesmo. Então, a gente tem que cuidar, né, para não entrar nessa energia que é uma coisa que não pertence a gente, né, não é nossa, né. Você pode sentir, ó, a gente, lógico, você se comove, você tem compaixão, mas você não pode absorver aquela energia mais densa. A gente tem que se manter em equilíbrio. Mas tem dias que não tem jeito, que a gente nem sabe o porquê. Tem movimentos aí acontecendo que a gente nem sabe, que a gente nem está percebendo, mas que isso mexe com a energia do planeta. E quem tem um pouquinho mais de sensibilidade, às vezes tem um desequilíbrio energético, um desequilíbrio emocional. Muitas pessoas relatam, por exemplo, quando tem movimentos, né, desequilíbrios, essas instabilidades na frequência Schumann do planeta, na ressonância, né? Ressonância Schumann, que é a frequência do planeta, as pessoas sentem. Eu não costumo, eu também não acompanho muito, não estou sempre acompanhando como é que tá, né? A ressonância, mas eu mesmo algumas vezes que eu vi que estava muito baixo, tal, eu não mesmo algumas pessoas comentando, você não sentiu, eu não costumo muito desequilibrar nem para cima nem para baixo, né? Consigo manter mais uma estabilidade com, essa, com essas modificações. Eu sinto mais as coisas, eu acho que as energias mais próximas. Eu entro num ambiente que eu sei que a energia está pesada, aquilo eu costumo sentir. Então aí eu tenho que tomar cuidado para não entrar naquela energia, né? Não me deixar contaminar.
quando eu fazia, por exemplo, quando eu fazia o trabalho voluntário no hospital, que o hospital normalmente é um lugar que tem energias densas, né? Porque tem muita tristeza, revolta, sem contar que é um lugar assim que tem uma história, né, de pessoas que passaram, que fizeram a passagem dentro do hospital, pessoas que não aceitaram, né, a a mudança de estado, né? Vamos dizer assim, não aceitaram mudar de plano. E então, assim, tem muitas histórias dentro de hospital. Quando eu fazia o trabalho voluntário, algumas vezes eu tive alguns pequenos desequilíbrios, mas na hora eu já pedia proteção, mas foram situações em que realmente a energia estava muito densa e não fui só eu que senti também, outras pessoas do grupo sentiam também, muita gente ali tinha mediunidade, né? Eu não tenho mediunidade ostensiva, mas eu tenho essa sensibilidade com energia. Mas pessoas ali que tinham uma mediunidade mais ostensiva também comentavam às vezes, né, de perceber essas certas energias. E então, assim, eu tenho essa questão com as energias próximas, né? Sensibilidade com isso. E de muitas vezes até perceber intenções não muito boas de pessoas com as quais estou interagindo. Então, assim, é mais uma questão, uma sensibilidade mais com energética mesmo. E esses dias, assim, eu tenho sentido uma instabilidade, né? Nas energias, assim. E aqui, por exemplo, no interior também, até assim, essa estabilidade está até no clima. E, e acho que as pessoas, não sei se quem está acompanhando e está vendo também, que está tendo uma questão, assim, está tendo muita queimada aqui no interior de São Paulo. E assim, trazendo situações assim climáticas assim ruins, né? Qualidade do ar, tá muito seco. Hoje que começou a dar uma chuvinha assim, mas muito pouco, precisava chover um pouquinho mais. Então, e tudo isso acaba também desestabilizando as pessoas energeticamente, porque muita gente fica preocupada, muita gente fica brava, fica nervosa com as coisas que estão acontecendo. Então, aí fica aquele clima também meio mais denso, né? Quando começam a acontecer coisas que são realmente problemáticas, não são positivas, né? E, inclusive essa semana até teve um dia que estava assim muito, o céu estava muito assim embaçado mesmo, enfumaçado, e o sol estava cor de laranja, gente. Depois ele ficou cor de rosa, impressionante. Até tirei uma foto porque eu nunca tinha visto naquela cor. Então, assim, a gente está passando por uns momentos de muitas mudanças, muitas coisas que a gente nunca tinha visto acontecer, né? Então, isso traz essa instabilidade para o dia a dia da gente. Então, tem dias, por exemplo, que eu tenho muito sono, aí tem dias que eu não tenho, que tenho insônia, e assim, eu acho que muita gente está passando por essas instabilidades, até porque a gente já está, eu acho que se adaptando, né? Se adaptando com a mudança de frequência do próprio planeta e nós também estamos sofrendo algumas modificações, né? Então, mas isso traz uma estabilidade. E tem vários canalizadores, o próprio Vital já falou várias vezes desses sintomas da transição. E às vezes, só que muitas vezes traz um desconforto essas alterações, porque nem todas as alterações são totalmente confortáveis. O que nos conforta é saber que a gente está passando por essa transição, mas existe o desconforto, principalmente quando é físico, quando são essas alterações muito físicas e muito perceptíveis, né? Então, alteração de apetite, alteração de sono, às vezes alguns
sintomas no corpo de dores pontuais em alguns locais, e eu tenho percebido esses movimentos assim, e estão sendo muito acelerados, né? Muito constantes e muito acelerados. E então esse texto eu escrevi mais assim, que é para trazer positividade, que apesar dessa instabilidade muitas vezes nos tirar o equilíbrio, a gente pensar que ela está vindo para nos levar para um momento muito melhor, para aquilo que a gente sempre estava esperando, né? Para a gente acessar as energias de quinta dimensão, as energias da nova era, e a gente precisa passar por todo esse processo. Então, tudo na vida da gente sempre passou por vários processos, e nesse momento a gente está passando também por esse processo para evoluir, para ascender para algo melhor, né? E que a gente estava esperando há tanto tempo já, né? Quem já está no caminho do despertar há alguns anos, meio que já esperava, né, essa fase do caos, né, do navio, do barco balançar mesmo, e está balançando, né, muito. Então, haja Dramin, Vonal, todos esses remédios de enjoo, né, para a gente conseguir se manter em equilíbrio, né? É brincadeira, né? Eu nem tomo remédio, né? Mas então assim, eu só queria nesse texto assim trazer justamente essa positividade, a gente se manter firme, né? E com fé e confiança, porque quando a gente confia no plano, quando a gente confia quem está no leme desse, né? Em quem está no leme desse barco, que a gente sabe que tudo isso tem um propósito e tem alguém que está no controle e que existe um plano divino já falado, né, pela espiritualidade há muitos anos. A transição planetária, eu escuto isso desde, sei lá, desde a minha adolescência, quando eu comecei a ter contato com a espiritualidade, com o kardecismo. Já se falava na fase da transição planetária, na mudança do planeta para um planeta mais de energias mais benevolentes, sem maldade, né? Um planeta que não vai ter mais sofrimento, né? Não é mais de provas e expiações, mas sim um planeta para a gente continuar o nosso aprendizado, continuar evoluindo, aprendendo, mas de uma forma mais suave, de uma forma mais tranquila, sem dor, sem choro, sem ranger de dentes. Então, então é isso, que a gente se mantenha em equilíbrio, apesar de tudo isso que está acontecendo, assim, que tá, o bagulho tá doido, né, gente? Mas sigamos firmes e fortes, porque a gente está num momento que a gente esperou muito, né? Como dizem que a a hora mais escura da noite é a que antecede ao amanhecer. Então, eu acho que a gente está nesse momento e estamos quase lá, né? Eu acho que para quem esperou tanto tempo, falta pouco para a gente atingir esse patamar aí, essa energia que a gente tanto esperou e que a gente tanto sonhou. Estamos perto e trabalhando por isso, e vai valer muito a pena todo esse trabalho que a gente teve, todo o desgaste que a gente passou, todas as decepções, tudo que a gente acessou e que foi difícil de assimilar, né, de processar. Com certeza o final aí dessa batalha aí, né, desse teatro, desse espetáculo, vai ser grandioso e maravilhoso, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.